Oi, gente! Tava devendo de semana passada, eu não postei vídeo na quinta e fiquei muito envergonhada, mas como eu tinha escrito no Facebook pra vocês, eu voltei a trabalhar e eles demoraram pra fazer o horário fixo de aulas, então eu tava perdida, tinha dias que eu não sabia quais aulas eu ia ter, fiquei um pouco confusa, por isso ficou difícil pra eu gravar os vídeos, porque enfim, deu uma confusão, mas estou aqui com mais um vídeo pra vocês. Espero que seja um assunto que vocês gostem, porque particularmente é um assunto que eu gosto muito, que é falar em público. Bom, muita gente tem dificuldade, uns porque tem vergonha, outros porque acham que não levam jeito pra isso, outros porque acham a sua voz estranha ou não tem segurança mesmo pra encarar as pessoas, pra estar à frente das pessoas. Então esse vídeo é só pra dar algumas dicas. Então, se você precisa, de repente, dar uma palestra no seu trabalho ou falar sobre algum assunto que você entenda para algum funcionário, se você tem que dar treinamento ou simplesmente se você tem que apresentar um trabalho na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, enfim, qualquer oportunidade que você tenha de falar em público, eu vou dar algumas diquinhas que vão te ajudar a de repente se sentir mais segura, quebrar um pouco dos tabus que você tenha colocado na sua cabeça, os seus medos, e você vai perceber que não é algo tão difícil, mas é algo que tem que ser ensaiado, é algo que tem que ser planejado. Por exemplo, quando eu vou falar aqui pra vocês, eu não tiro um assunto na hora, ligo a câmera e falo, vou falar sobre cabelo. E aí começa a falar sobre cabelo. Não. Eu escolho o tema anteriormente. Então, essa é a primeira dica. É escolher o assunto que você vai falar. Se você já foi, se já te falaram sobre o assunto que você ia falar, por exemplo, já te deram um tema, então você tem que abordar aquele tema, às vezes não é tão fácil, porque não é um assunto que você domina, ou então é um assunto que você não gosta, não se sente à vontade de falar, então é complicado. Mas independente do assunto que você tem que abordar, estude. Então, se você tem tempo livre, pega esse tempo livre e estuda o assunto, procura na internet, se precisa colher depoimentos, colha depoimentos. A pessoa que te chamou para falar, se é uma pessoa que tem o que te oferecer, vá para a pessoa e fale, olha, eu gostaria de saber um pouco sobre esse assunto nesse sentido aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, isso e isso. Estude bastante. Não tem nada que deixe alguém mais inseguro para falar em público do que a falta de conhecimento. Você já viu aquelas pessoas que começam a falar e daqui a pouco fazem assim, então, como a gente tinha visto, então como eu vou falar pra vocês, e enrola, enrola, enrola. É batata, a pessoa não estudou o assunto. Às vezes nem quer dizer que ela não entenda ou que ela não saiba, mas como às vezes ela estava na correria ou deixou para a última hora, ou então até a pessoa se acha tanto que ela acha que vai chegar lá na frente e arrasar. Só que nem sempre é assim, gente. Por mais que você fale bem, para ficar muito melhor a sua apresentação, é melhor, é muito bom, é recomendável que você estude bastante sobre o assunto que você vai falar. Seja ele um assunto particular, um assunto que você domine, quanto um assunto mais difícil, um assunto que não é tanto da sua área. Então, gente, em primeiro lugar, estude bastante o assunto que você vai falar. Em segundo lugar, ensaie bastante. Faça um cronograma do que você vai falar. Então, se você vai, por exemplo, falar sobre cabelos cacheados, como tratar cabelos cacheados. Então, primeiro, vamos falar sobre o cabelo cacheado em geral. As características, ele é mais seco, mais ressecado, ele é mais fino, mais grosso, ele é mais... ele cresce, encolhe, enfim, no geral. Segundo tópico, se ele tem química assim, assim, assado. Terceiro tópico, se você tá passando por transição, ele tinha progressiva e agora você está querendo voltar para o cacheado. Outro tópico, quais produtos que você vai usar e assim por diante. Então toda vez que você olhar para o tópico, como por exemplo, ó, eu estou olhando aqui os tópicos que eu vou falar para vocês, tá? Eu já tinha separado esse tópico antes. Então, ó, você separou por tópicos, você não precisa escrever aquela folha imensa. E aí você começa o quê? A ler.
Quando você tem um papel muito grande, cheio de texto na sua mão, a tendência é começar a ler. E quando você começa a ler, as pessoas começam a perder o interesse porque elas estão vendo que você está lendo, que você não ensaiou, que você não tem segurança, que você não domina o assunto. Então, evite ler, estude o que você vai falar, organize, ensaie, vai na frente do espelho, pede para um amigo, não aquele amigo que vai tirar sarro da sua cara, mas um amigo que realmente seja sério, que vai saber ver a sua exposição e falar, olha, eu acho que você pode melhorar isso ou nisso ou nisso. Quando você ensaia, você tem que reparar algumas coisas. Primeiro, o que você faz? Se você fica um robô, não é bom. Ninguém gosta de conversar com um robô, não é isso? Então, se você fica estático, não tem expressão, não é legal. Como também aquela pessoa que fica assim, ó. Não é legal, porque todo mundo vai ficar o quê? Olhando as mãos. E não vão prestar atenção no que você está falando, porque você está gesticulando todo o tempo. Não é bom. Outra coisa, eu vou falar, né, pra vocês, né, o que tem, né, que a gente vai, né, entendeu? E aí, né, a gente vai, entendeu? Cacuetes, você tem que prestar atenção. Se isso é natural seu, principalmente quando fica nervoso, você tem que prestar atenção. Se você fala muito né, corta. Fala aí você já reparou o que você falou. Depois de um tempo, assim, se esforça pra não falar, mas se soltar, evite soltar mais que 3, porque aí já fica chato. As pessoas vão começar a contar o seu né, o seu entendeu, o seu Então evite cacuetes, as pessoas vão reparar. Eu sei porque eu reparo. Eu fico olhando, se a pessoa fala muito né, eu já fico 1, 2, 3, e eu já começo a prever, né. E também o assunto desvirtua, a pessoa não vai prestar mais atenção no que você está falando por causa desses vícios. Outra coisa muito importante, a roupa que você vai usar. O que você vai vestir não pode chamar a atenção do que você vai falar. Então, meninas, não usem roupas muito provocantes, muito chamativas, decotes muito profundos, roupas muito curtas ou muito justas ou transparentes. Rapazes, não coloque a sua blusa de ir pra academia que marca todos os seus músculos ou a sua bainha, a sua barriguinha. Não coloque calças também muito caídas. Se de repente caiu o seu lápis no chão, você abaixou, mostrou a sua cueca ou mostrou o seu cofrinho. Esteja bem vestido, com roupas sóbrias, de preferência um preto, um marrom. Não vá todo de branco, não vá todo de vermelho. Mescle as cores, evite ir com muitas estampas, porque quando você vai estar lá na frente, você vai chamar toda a atenção para você. Se a sua roupa chama mais atenção, é mais um item para distrair do que você vai falar. E aí às vezes você vai reparar que as pessoas vão olhar para sua roupa, vão fazer risinhos, e você vai falar, vai se sentir inseguro, vai se sentir com medo, vai falar, nossa, eles estão rindo de mim, eu devo estar falando tudo errado. E aí já era, tudo que você tinha ensaiado vai por água abaixo. Então escolha bem a roupa que você vai usar, tá? Outro tópico. Não leve nada que desperte seus tiques manuais. Por exemplo, deixa eu ver alguma aqui. Aqui. A pessoa tá falando com você e ela fala e ela começa. E aí a gente tá vendo sobre o assunto tal, então você pode não sei o que lá, e nananana. Aí isso já começa a irritar a pessoa que tá ouvindo, porque ela tá vendo e tá ouvindo barulho. Se você é do tipo de pessoa que vai ficar apertando a bendita da caneta ou da lapiseira durante toda a palestra, não leve essa caneta. Leve uma Bic ou uma caneta sem tampa, que não vai ter como você ficar apertando. Se você é do tipo que fica também não leve um caderno. Também ninguém vai levar caderno, né? Você vai levar uma folha, espero. Mas então, evite sempre levar coisas que colaborem para que o seu tique fique muito forte. Porque, gente, é normal ficar nervoso, tá? Não é porque você é despreparado, porque você é amador. É normal ficar nervoso, é normal. O problema é, se você não se prepara, chega na hora, você vai fazer tudo certo, na verdade tudo errado. Tudo certo porque você se preparou, mas tudo errado porque você deu tudo por água abaixo. Porque você não cuidou desses detalhes, coisas que despertam o seu tique, que despertam manias suas, tá? Outra dica, olhe para as pessoas. É muito chato quando você vai falar com... Já pensou se eu gravo vídeo pra vocês assim, ó?
Então hoje eu vou falar pra vocês sobre falar em público. Falar em público, você tem que estar preparado. É chato, não é? Você fica assim, ué, pra quem ela tá olhando? E realmente, tem muita gente que quando vai dar palestra, ou pessoas quando vão fazer um trabalho na faculdade, ou treinamento, enfim, a pessoa fica olhando pro nada, olhar pro fundo da sala. Nem sempre olhar pro fundo da sala dá certo. E também, às vezes, a pessoa olha pra um canto só, né? Fica o tempo todo olhando pra direita. E aí o pessoal da esquerda fica assim, nossa, ele tá falando só pra aquele canto. Ou então o contrário, né? Ou fica só no meio, e aí o pessoal das pontas fica assim, ele não tá prestando atenção em mim, eu vou me distrair. E aí começa a fazer outra coisa, começa a desenhar, mexe no celular, e já era, você perdeu o seu público. Olhe para as pessoas, você não precisa olhar para cada uma, mas dá aquele olhar geral. Eu tô, por exemplo, tô falando com vocês aqui, então eu dou uma girada no pescoço, tô olhando para as pessoas, olha, eu estou mostrando, estou prestando atenção em vocês, tá? E aí eu dou uma ênfase, olho pro olho direto de uma pessoa e dou uma ênfase. Por exemplo, eu tô falando, olha gente, falar em público, nananana, entendeu? A pessoa vai falar, olha, ela tá prestando atenção em mim, ela tá olhando pra mim. E isso vai fazer com que os outros também prestem atenção em você. Se você tem medo de olhar nos olhos, uma estratégia é você olhar aqui, ó, pro couro cabeludo da pessoa. Se você olha para o fundo da sala, fica muito evidente que você está olhando para o fundo, porque às vezes você está olhando entre uma fileira e outra, por exemplo, numa faculdade, você está olhando entre uma fileira e outra, então as pessoas vão saber que você não está olhando para elas. Quando você olha aqui para o couro cabeludo, você não está perto da pessoa, então não vai parecer que você está olhando se ela tem piolho, mas você vai estar um pouquinho longe, então vai dar a sensação de que você está olhando para ela não vai ver exatamente onde seu olho está mirando. Então olhe para o couro cabeludo das pessoas e vai. Se a sua apresentação requer a participação do público e alguém falar alguma coisa, fale, sim, muito interessante, agradeça, né, a participação, obrigada pelo seu comentário, pela sua pergunta, mostre que você está interessado, não fica assim, por mais absurdo que a pessoa tenha falado, por mais nada a ver com o seu assunto, por mais ridículo, ou você já tinha acabado de falar o que a pessoa perguntou, você mostra que você está prestando atenção e que a participação dela é muito importante. Então, sim, lógico, então como eu tinha acabado de dizer, ou então como eu havia dito anteriormente, assim, 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 assim. E sempre dê atenção às pessoas. Todos nós queremos ser reconhecidos, não é verdade? A gente quer se sentir especial. Então nada melhor quando você faz alguém se sentir especial. Se a pessoa falou alguma coisa, mostra apreciação. Às vezes ela venceu um medo, venceu um orgulho, uma barreira que ela tinha para fazer aquele comentário. Então não desperdice, leve em consideração, tenha paciência e olhe com carinho, olhe para aquela pessoa como sendo alguém que quis participar do que você estava fazendo. E tem mais 2 dicas. Fale alto, não grite. Tem gente que tem a voz mais, tem a voz mais assim, aí fica difícil ouvir, porque quem tá lá no fundo não vai ouvir. Se a pessoa lá no fundo não ouve, ela vai perder a atenção. E não tem coisa mais chata do que você tá falando e as outras pessoas assim, fala mais alto, fala mais alto, fala mais alto. Você fica irritada, você fica nervoso e aí também estragou. Fale alto, fale o mais alto que você conseguir, mas não grite. A minha voz, por exemplo, ela é forte. Mesmo que eu fale baixo, as pessoas vão escutar, porque eu não consigo falar baixo. É uma dificuldade, inclusive. Eu tento falar, por exemplo, eu quero falar algo só para uma pessoa escutar, não adianta. Pelo menos 5 outras pessoas escutaram. Então é algo que eu tenho que aprender. Agora, se você tem que aprender o contrário, a falar alto, porque sua voz naturalmente é baixa, faça exercício, treine isso em casa, fale na frente do espelho, grave a sua voz, coloca na mesa, assim como eu tô, por exemplo, grave a sua voz e vê como que ela sai. E aí você, eu tenho que entonar mais. Às vezes a posição ajuda. Se você abre o seu peito, ajuda para que sua voz saia melhor. Se você ficar com a coluna reta. Se você ficar muito franzido, seu corpo fica tenso, sua voz fica tensa e as pessoas não vão te ouvir. Então fale alto, mas não grite. Essa é a diferença, tá? E sim, agora a última, seja simpático. Não tem nada mais chato do que uma pessoa que fala e ela é a dona da razão e ela olha pra todo mundo com a mesma cara e ela fica,
falando aquele assunto e não tá nem aí pra ninguém. Olha, eu tenho que falar o meu assunto, não importa o que vocês pensem, eu estou falando o que eu acho e é isso. Não. Seja simpático, fale, você fala com o seu rosto também. O nosso corpo todo fala. Então seja simpático, sorria. Se é um assunto sério, você não vai ficar... Mas também mostra que você se preocupa. Olha, expressão das sobrancelhas, o seu rosto, acene com a cabeça, fixe o olhar em alguém e, quando puder, sorria. Se alguém está concordando com o que você fala. Às vezes eu tenho essa mania, alguém está falando alguma coisa, eu fico como se fosse assim, é verdade. Se a pessoa está acenando também, mostra pra ela, eu estou vendo que você está concordando com o que eu falo, isso é muito legal. E continue, seja sempre simpático, porque quando você é simpático, quando você sorri, as outras pessoas começam a sorrir pra você também. É automático. Você sorri pra alguém, a pessoa sorri de volta. Isso também ajuda a te relaxar, a te deixar mais tranquilo, você vai se sentir mais seguro. Com certeza vai ser uma apresentação muito gostosa que as pessoas vão comentar. Nossa, como aquela pessoa é simpática, você viu como falava, ela olhava pra todo mundo, isso é muito bom. E aí você vai saber que a sua apresentação foi uma apresentação de sucesso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixa aqui seu comentário, você tem ou tinha dificuldade pra falar? Como você venceu, o que você tem feito? Deixa aqui seu comentário porque eu vou gostar de ler e vou responder pra você, tá bom? Um grande beijo e tchau!